Prontinho. Ótimo. Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Paulo Máximo, sou professor aqui da casa em alguns cursos de Direito Previdenciário, e eu estava falando aqui sozinho, quando eu estava falando, que em provas, o foco de hoje são provas de Direito Previdenciário para assistência social, certo? E aí a gente tem, quando a gente vai estudar para concurso, principalmente previdenciário, a gente tende a ter as seguintes fontes de estudo, ou formas de estudo. Primeiro, lei seca. Segundo, jurisprudência. E terceiro, seria a doutrina, ou seja, são os livros dos estudiosos sobre o tema. Nas provas da assistência social, normalmente a tendência é cair muita lei seca, pouquíssima, quase nada de jurisprudência, que são os tribunais que discorrendo ou decidindo sobre os assuntos, e alguma coisinha ou outra, mas bem pouco de doutrina. Então, o nosso foco vai ser o quê? Lei seca. E quando eu falo de lei seca, eu tenho que ter em mente alguns instrumentos. Quais são os instrumentos? Primeiro é a Constituição. Segundo, é a Lei de Organização de Seguridade Social, também chamada de Lei de Custeio, que é a Lei 8.212, de 91. Terceiro, é a Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213, de 91. E quarto, que é o Regulamento da Previdência Social, o Decreto 3.048, de 99. Então, normalmente, esses são os instrumentos normativos que tendem a cair. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Instruções normativas, normalmente, se cair, cai só em concurso do INSS. Não vai ter esse grau de profundidade nesses concursos que a gente está vendo aqui agora. Tá? Então, eu peguei diversas bancas para que a gente possa abarcar boa parte da disciplina. Como é que a gente vai fazer? A gente faz 11 questões, aí eu dou um intervalinho para vocês e para mim, tomar aquela aguinha, coisa básica, e depois a gente faz mais 11 questões para fechar a noite de hoje. Tá certo? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar com a primeira questão. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil em vigor, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos a trabalho, empregabilidade e qualificação. B, pessoa idosa, deficientes e imigrantes. C, assistência, benefícios e seguros sociais. D, saúde, previdência e assistência social. E seguro privado destinado à previdência social, à saúde e assistência. Pois bem, aqui no chat já está bombando que a resposta é a letra D, e a maioria acertou. Então, onde está previsto isso? No artigo 194 da Constituição, que destaca que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então, esse, como apontou a Flávia ali, é exatamente o tripé da Seguridade Social. Algumas formas que isso cai em concurso. Eles tendem a retirar algum desses direitos sociais. Então, por exemplo, saúde, assistência e educação, saúde, assistência e trabalho, certo? Ou tendem a acrescentar mais um direito nesse tripé, tá? Então, essa informação é informação importante para a gente gravar. Seguridade social é gênero do qual compreende os seguintes subsistemas: saúde, assistência social e previdência social. Lembrando que saúde e assistência social são regimes não contributivos, ou seja, o beneficiário, para ter os direitos de saúde e de assistência social, não necessitam comprovar qualquer tipo de contribuição para esses sistemas, certo? Já a Previdência Social, não. A Previdência Social é um sistema contributivo. Então, é necessária a contribuição para o sistema. Lembrando que aqui a Previdência é de filiação obrigatória. Outra coisa, a saúde é um direito de todos. Então, brasileiros e estrangeiros no país têm direito à saúde.
A pessoa veio da Nova Zelândia, no Brasil, passar o carnaval, passou mal. Tem direito a ir para o SUS? Tem. O SUS não vai, as pessoas lá do SUS não vão poder negar o atendimento à saúde desse estrangeiro. A assistência social, ela é aqueles que dela necessitam, não são todos. Então, qual que é a minha lógica na assistência social? É a vulnerabilidade, certo? Então, a assistência social, estrangeiro tem direito à assistência social? Sim. Regularmente residente no país? Sim, tem direito. O que vai me importar aqui é o quê? É a necessidade social dessa pessoa, tá? E previdência social está contribuindo, não me interessa de onde é essa pessoa, se ele está contribuindo para o sistema de forma correta, aí ele tá integrado ao sistema. Próxima questão. As ações na área de saúde, previdência social e assistência social são organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social. Certo ou errado, senhoras e senhores? Podem colocar aí. Então, as ações na área de saúde, previdência e assistência social serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social. Pois bem, a maioria está correta. Então, a assertiva está certa. E onde está previsto isso? No artigo 5º da Lei 8.212. Então, isso, está vendo como é que é a lei seca? Ações na área de saúde, previdência e assistência, conforme disposto no capítulo 2, título 8º da Constituição, serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social na forma da lei. Ok? Essa aqui, creio que não tenho nenhuma dúvida. São objetivos da Seguridade Social a universalidade de atendimento e seletividade na prestação de serviços. Certo ou errado? E aí? São objetivos da Seguridade Social a universalidade de atendimento e seletividade na prestação dos serviços. Aqui também a gente tem então a primeira questão que teve polêmica aqui mas essa questão está correta, certo? Onde está previsto isso? Lá no artigo 194, parágrafo único da Constituição. E aí eu peço que vocês tomem cuidado com as seguintes situações. A Constituição prevê universalidade de cobertura e atendimento, uniformidade e equivalência de benefícios como objetivos. A Lei 8.212 prevê como princípios e diretrizes, certo? E aí, está errado colocar princípio ao invés de objetivo? Não, não está errado, certo? Não está errado. Esse é o ponto. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado da forma como está caindo. Por quê? Porque se tiver escrito objetivos, está correto. Se tiver escrito princípios, está correto também. Tá? Universalidade de cobertura é a busca atender a todos. Universalidade de atendimento busca atender nas demandas, nos riscos sociais ou nas necessidades sociais. Uniformidade e equivalência de benefícios e serviços populações urbanas e rurais. Não é porque alguém está na cidade ou alguém que está na roça que eles vão ter benefícios distintos. Os benefícios são os mesmos, certo? Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Seletividade, gente, nada mais é do que o poder público selecionar as necessidades sociais em que ele vai atender. Então, ele vai selecionar de todas as necessidades aquelas que ele vai atender. Por quê? Porque dinheiro, a sua mãe já dizia, a minha mãe já dizia, dinheiro não dá em árvore. O Estado não tem dinheiro para tudo. Então, naquelas chamadas escolhas trágicas, o legislador, o constituinte, vai escolher necessidades sociais e através do princípio da seletividade. A distributividade, gente, ela tem uma noção de distribuição de renda. Então, eu vou distribuir benefícios para aqueles que o necessitam e quem, eventualmente, uma assistência social não necessita, não vai ter direito ao benefício, certo? Irredutibilidade do valor dos benefícios.
A irredutibilidade do valor do benefício, senhoras e senhores, ela é uma irredutibilidade nominal. O que é isso? O benefício, a pessoa ganha R$ 100 de benefício, ou ganha valor nominal, R$ 1.000 do benefício. Uma lei não pode falar que aquela pessoa que ganha 1.000 agora vai ganhar R$ 900. Esse benefício tem que ter o seu valor irredutível, certo? E qual que é a diferença aqui? Nos benefícios da Seguridade Social, eu tenho a irredutibilidade do valor nominal. Nos benefícios da Previdência Social, eu tenho uma irredutibilidade do valor real. Como assim? Índice da inflação. Não entendi. Simples. Hoje, R$ 100 valem menos do que em 1994, que quando surgiu o Plano Real. Certo? Então, os R$ 100 em 94 era praticamente uma fortuna. Hoje, R$ 100 é um décimo do salário mínimo. Então, é nesse sentido. Então, para tentar acompanhar a inflação, os benefícios previdenciários eles são atualizados anualmente com o Índice Oficial de Inflação, INPC, certo? Esse índice foi escolhido pelo legislador. Poderia ser outro índice? Poderia. Tá? Por exemplo, IPCA ou IPCA 15, que são índices oficiais de inflação. O que me interessa é que aqui, nos benefícios previdenciários, eles têm que ser atualizados para a manutenção do seu valor real. Os benefícios da Seguridade, gênero, então, eu retiro os benefícios da Previdência, então, sobrar o quê? Saúde e assistência. Então, o BPC, ele, nos termos da Constituição, não tem obrigatoriedade de seguir o valor real. Ele tem a irredutibilidade nominal, não tem real, certo? A gente vai ver que o BPC fala um salário mínimo, que na prática resolve o problema, tá? Equidade na forma de participação do custeio. Equidade aqui, gente, não é igualdade. Equidade é quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos, e quem não consegue pagar, não vai pagar. Essa é a lógica da equidade. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e despesas vinculadas à ação de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da Previdência Social. Se eu fosse vocês, colocaria um asterisco nesse dispositivo, porque ele é da emenda constitucional número 103 de 2019. O que isso quer dizer? Que esse é um dispositivo que tem a tendência a cair em prova, porque ele está recente, certo? E aí, o que isso vale? Então, a Seguridade Social ela é financiada de forma direta e indireta. Tá? Direta pelos segurados através das suas contribuições sociais, indiretas pela União, pelas contribuições dos empregadores e equiparados, pelo concurso de prognóstico, pelas importações de bens e serviços. Tá? Então, eu tenho várias fontes para financiar a Seguridade Social. E aí, para tentar evitar um desvio de verbas, por exemplo, da Previdência para a saúde e assistência, aí veio o dispositivo posterior colocando que é a necessidade de identificação contábil específica dessas receitas e dessas despesas. Inciso 7º, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e governo, em órgãos colegiados. Quadripartite, porque eu tenho essas 4 representatividades. Ok? Então, esses são os objetivos ou princípios previstos na Constituição. Próximo. De acordo com a Lei 8.212 de 91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui plano de custeio e dá outras providências, a Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada,
tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família, reclusão ou morte daqueles que dependiam economicamente. Marque a alternativa incorreta. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes: parcialidade e seletividade da participação nos planos de previdenciários mediante contribuição. Valor da renda dos benefícios substitutivos do salário de contribuição ou de rendimentos do salário do segurado não inferior ao do salário mínimo. Cálculo de benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Preservação do valor real dos benefícios. E previdência complementar facultativa custeada pela contribuição adicional. Então, eu quero saber aqui a incorreta. E, pelo chat aqui, a grande maioria também acertou. A incorreta é a A. Então, aqui não é parcialidade, é universalidade, certo? Então, veja, aqui a colega ficou na dúvida em relação à questão passada, e é que eu estou voltando para vocês. A Previdência Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes. Viu que a Constituição está falando objetivos e aqui está falando princípios e diretrizes. E, basicamente, a mesma coisa: universalidade de participação do plano de previdência, valor da renda mensal dos benefícios substitutivos do salário de contribuição do rendimento do trabalhador não inferior ao salário mínimo, cálculo do benefício considerando o salário de contribuição corrigidos monetariamente, preservação do valor real dos benefícios e previdência complementar facultativa custeada por contribuição adicional. Tomem cuidado com a linha E. Por quê? Porque esse dispositivo da lei de custeio, ele copiava a Constituição. Porém, a emenda constitucional número 20 de 98, ela extinguiu a previdência complementar facultativa pública por contribuição adicional. Então, só que eles não alteraram ali, tá? Então, a rigor, a banca pode te cobrar esse dispositivo do jeito que está aí, certo? E ele vai falar, não, mas está na lei. Possivelmente essa pessoa não é formada em direito, sabe? Porque essa linha E não foi recepcionada, ela não está mais em vigência. Mas nós estamos aqui para passar no concurso, a gente não está aqui para discutir com a banca. Então, se você sabe que eles cobram disso como correta, então aí vocês, se cair dessa forma, vocês vão marcar que está correto, certo? Mas aí o cuidado é saber que, na prática, essa linha E não tem mais vigência hoje, tá? Próxima questão. A Seguridade Social, segundo a Constituição Federal de 88, compreende o conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: 1. Universalidade de cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços à população urbana e rural. 3. Tratamento diferenciado ao segurar a seguridade profissional e não profissional. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na forma de participação no custeio. 6. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Estão corretos: A, incisos 1, 2, 3, 4, 5, B, 1, 2, 5, 6 e 7, C, 1, 2, 4, 5 e 7, e D, 1, 2, 3, 6 e 7. E aí? A grande maioria colocou C. A resposta correta é a letra C, certo? Então, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família não tem nada a ver com isso no 194, assim como tratamento diferenciado de seguridade também tem nada a ver, ok? Próxima questão. O financiamento da Seguridade Social será custeado por toda a sociedade de forma direta mediante recursos provenientes do governo federal e de contribuições sociais. Certo ou errado?
Então, a maioria está colocando que está errada, e até um momento temos algumas pessoas colocando que está certa. E a resposta é que está errado. Por quê? É de forma direta e indireta. Mediante recursos provenientes do governo federal, isso é indireto. Contribuição social é direto, certo? Então, veja que depois da vírgula tem situações de contribuição indireta. E aqui é direta e indireta, certo? Esses são os erros da questão. Onde está previsto isso, tanto na Constituição quanto no artigo 10 da Lei de Custeio. Então, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes de orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e municípios, seguintes contribuições sociais. E o artigo 10 dispõe na mesma toada. Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. Então, esse é o erro, basicamente. Certo? Próxima questão aqui. De forma direta, quando já falei isso, só repetindo, de forma direta, quando os segurados vão pagar suas contribuições sociais para o sistema, ou os sistemas. E de forma indireta, as contribuições sociais dos empregadores equiparados, o orçamento direto da União, Estados, Distrito Federal e município, receita de concurso e prognósticos e importação de bens e serviços. Tá certo? Próxima questão. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos do artigo 195 da Constituição e da Lei 8.202 de 91, mediante recursos provenientes da União, dos Estados e municípios e de A. Receitas empresariais, B. Verbas das organizações, C. Contribuições sociais, D. Investimentos coletivos ou E. Incentivos fiscais. Essa é relativamente tranquila. A resposta é a C, contribuições sociais, certo? Então, veja, as contribuições sociais das empresas incidem onde está previsto? No artigo 11 da Lei 8.212. Então, contribuições das empresas incidentes sobre remuneração paga e creditada dos segurados, empregadores domésticos, trabalhadores incidentes do seu salário de contribuição, empresas incidentes sobre lucro e faturamento, e as incidentes sobre receita de concurso e prognósticos, certo? Então, a alternativa correta era C. Próxima questão. A Seguridade Social é financiada pelos entes federados, bem como pela sociedade. Seu orçamento no âmbito federal é composto pela receita A da União, B dos estados, C dos municípios, D da sociedade civil ou E do capital privado. Essa é aquela questão que é dada. Tipo assim, você não zerar o concurso. O cara chegar e falar assim, toma um ponto, certo? Então, âmbito federal é da União, certo? Sem problemas aqui. Próxima questão. De acordo com a Lei 8.212, Lei Orgânica da Seguridade Social, constitui outras receitas da Seguridade Social. 1. As multas, atualização monetária e juros monetários, moratórios. 2. A remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. 3. Doações dos legados, subvenções e outras receitas eventuais. Estão corretos apenas os itens 1 e 2, somente os itens 1 e 3, somente os itens 2 e 3, ou todos eles? E aí? Ó, essa tá boa, hein? Essa questão aqui tá uma questão boa que eu tô vendo que tá tendo uma divergência muito grande. Pois bem, senhoras e senhores, todos estão corretos. Onde está previsto isso? Lá no decreto 3.048, no seu artigo 213. Então, veja, outras receitas da Seguridade Social. E aí é bom você colocar um asteriscozinho nesse dispositivo. As multas, atualização monetária e juros moratórios, remuneração recebida pela prestação de serviço de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros,
as receitas provenientes da prestação de outros serviços e fornecimento de arrendamento de bens, as despesas, as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras, as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais, 50% da receita obtida na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição, repassada pelo INSS aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção de saúde, a ser aplicado no tratamento e recuperação de viciados de entorpecentes e afins, 40% do resultado dos leilões, bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal e outras receitas previstas em legislação específica. Então, a resposta correta, letra D de dado. Próxima questão. Ao tratar das características da Previdência Social brasileira, pode-se identificá-las como: 1. Financiamento via regime de repartição e solidariedade inter e intrageracional. 2. Gestão pública tripartite composta por governo, empregadores e trabalhadores. E 3. Gestão pública quadripartite com participação do governo, trabalhadores, empregadores e aposentados e pensionistas. É correto que se afirma apenas em A, 1 e 2, B, 1 e 3, C, 2 e 3, D, 1 ou E, letra 3. 3. Então, aqui a grande maioria está colocando letra B. E a maioria está correta. Lembra que eu falei para vocês, a gestão é quadripartite. Ela não é tripartite. Ok? Onde está previsto? No artigo 194, inciso 7º da Constituição, parágrafo único, inciso 7º da Constituição. Ok? Então, vamos lá. Mais uma para a gente sair para o intervalo. A Constituição Federal inaugurou em 1988 a Seguridade Social, composta pelas políticas sociais de saúde, previdência e assistência social. No artigo 201 do texto, há indicações sobre previdência social. Segundo tal artigo, analise as afirmativas abaixo. 1. A Previdência Social será organizada sob forma de regime geral de previdência social, de caráter contributivo, de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. 2. A Previdência Social, mesmo sob regime de previdência social, geral de previdência social, é vedada a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. 3. Dado o caráter previamente contributivo da Previdência Social, a Previdência Social não pode ofertar os benefícios como salário família, auxílio reclusão, para dependentes dos segurados de baixa renda. E 4. A pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, não é um benefício ofertado por meio do regime geral da Previdência Social, uma vez que o mesmo é acessível apenas à esfera da previdência privada. Estão corretos as afirmativas A, 1 e 2, B, 1 apenas, 3, C, 3 apenas e D, 3 e 4 apenas. Aqui também está bem tranquilo. A resposta correta é letra B. E aí, o cuidado que a gente tem que ter em concurso. Eu, quando fazia concurso prova objetiva, eu era mestre em pular o não. Então, para me policiar, eu sempre circulava o não nas provas, certo? Circula, porque é fácil de pular, tá? E aí, para evitar esse tipo de erro com bobo, que é desatenção, façam isso, circulem, certo? Esse não, para que vocês não caiam nesse tipo de pegadinha. Onde está previsto isso? No artigo 201 da Constituição. Então, o que a Previdência Social vai cobrir? Cobertura dos eventos de incapacidade temporária, permanente para o trabalho e idade avançada. Proteção à maternidade, especialmente a gestante. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Salário família, auxílio reclusão para dependentes de segurado de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ou ao cônjuge ou companheiro e dependentes observados exposto no parágrafo 2º, certo? Então,
Vamos lá. Vamos fazer um intervalinho rápido aqui de uns 10 minutos, e aí a gente volta com as 11 próximas questões. Certo? E, pessoal, na verdade, o professor Paulo vai tomar uma aguinha. Eu vou dar só uma palavrinha com vocês aqui, rapidinho. Todo mundo está me ouvindo aí? Meu áudio está ok? Ok. Belezinha? Ótimo. Então, olha só. Vou falar rapidinho para vocês aqui, enquanto o professor dá um intervalo, sobre os concursos de Minas. Não sei se vocês estão acompanhando aí, né? Que Minas Gerais está bombando em relação aos concursos públicos, principalmente os concursos do Estado de Minas Gerais. Eu vou exibir rapidamente uma tela para vocês aqui, onde que a gente vai... vou mostrar rapidamente para vocês aqui como que está a situação desses concursos, tá? É que vocês tenham essa noção. São só 2 telas aqui. Só um minutinho, peraí. Olhem só. Olha a realidade que a gente está vivendo dos concursos do Estado de Minas. A gente tem aí, gente, deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. A gente tem aí o concurso do IPSENG, né, que já está na fase aí, quase realizando as inscrições. Já teve a banca escolhida, já teve a publicação do edital. Nós já sabemos que são 5 vagas aí para assistentes sociais, né? O edital já foi publicado, já está quase chegando à etapa das inscrições, tá bom? Temos o edital, temos o concurso da FEMIG, que já tem banca escolhida, que é a FGV. Nós estamos aí na fase aguardando esse edital ser publicado. A expectativa é que tenha muitas vagas para o serviço social. Por quê, Amanda? Porque tem 12 anos que a FEMIG não realiza concursos para o serviço social. O que é FEMIG, Amanda? Eu não sou de Minas. O que é FEMIG? Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. É o órgão que faz a gestão dos hospitais de todo o Estado. IPSENG é Instituto de Previdência e dos Servidores do Estado de Minas Gerais, tá bom? ICES, Secretaria do Estado de Minas Gerais. Gente, esse concurso aqui foi divulgado ontem. A licitação, a data da licitação do pregão eletrônico, onde vai escolher a banca. Então, esse aqui está um pouquinho mais para trás do que o da FEMIG, do que o do IPSENG, mas está caminhando também. A previsão, nós já temos termo de referência do concurso da SEI, e lá já indica mais de 200 vagas para assistentes sociais em todo o estado de Minas Gerais. Para quê? Para inserir assistentes sociais nas escolas, tá bom? Então, esse é um grande concurso aí, muito esperado do estado de Minas Gerais. Então, a gente já vem falando sobre esses concursos aí, quem já acompanha o AprovaS desde o início do ano, a gente já vem falando sobre esses 3 concursos aí. IPSENG já largou na frente, provas em julho. FEMIG, possivelmente as provas devem acontecer entre agosto e setembro. E a SEI a gente não sabe ainda, mas é mais ou menos também por volta de setembro, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A AprovaS já está com preparação para todos esses concursos, tá? Para o IPSENG, pessoal, nós já estamos com preparatório específico. O que é isso? É quando a gente pega o edital e já faz um preparatório exatamente para todo o conteúdo. O professor Paulo é professor dos conteúdos de previdência para a gente nesse concurso, né, nesse edital. IPSENG é o Instituto de Previdência, né? Então, muito normal vir um conteúdo pesado aí da Previdência Social. O professor Paulo é o nosso professor dos conteúdos da Previdência Social nesse preparatório, que é específico e que, inclusive, pega todo o conteúdo do edital. 100% do serviço social. Por quê? Contempla a parte específica do serviço social, também língua portuguesa e legislação básica. Esse é o nosso preparatório aí, AprovaS. Para o concurso da FEMIG, nós já estamos com preparatória pré-edital, tá? Contemplando as disciplinas que a gente sabe que tem que ser cobrado em um concurso da saúde, né, para serviço social. Além disso, com mentoria de língua portuguesa, a FGV, que a gente sabe que a FGV pesa a mão aí na língua portuguesa, e também mentoria de resolução de questões de serviço social da FGV, porque a gente tem a professora Tanane aí, que é mestre aí nas questões de serviço social da FGV. Então, essas 2 mentorias e uma preparação antecipada aí com aulas gravadas na plataforma,
com o professor Douglas, que é lá do Gran Cursos, com a professora Aline Menezes, que são do Gran Cursos, mas que estão aqui conosco também no Aprova S, tá bom? Um time sensacional de professores. E para o concurso da SEC, que a gente tem? O nosso curso completo, que está lá, que tem a plataforma, diversos conteúdos de serviço social, mas que a gente já indica em um guia de estudos quais os possíveis conteúdos que vão cair no concurso da SEI. Por quê? A SEI, pessoal, a gente tem o termo de referência, que já indica que vai vir matemática, conteúdo específico, informática e direitos humanos. Então, a gente já tem lá um guia de estudos e esse curso completo, ele já foi pensado também no concurso da SEI. Inclusive, a gente já tem as aulas de matemática lá incluídos também no nosso curso, tá bom? Estou usando esse intervalinho rapidinho para falar com vocês que o Aprova S já vem pensando em preparações para estes concursos públicos, cada um em sua fase, e PSENG preparatório exatamente seguindo o edital. FEMIG, um pré-edital desenhado aí para o momento que nós estamos aguardando o edital chegar, e a SEI com o curso completo, esse curso tem validade de 2 anos, tá? Pensando aí nos conteúdos possíveis já que vão cair nessa prova e diversas outras aí. Depois eu vou mandar para vocês lá no grupo o link, todos esses cursos estão disponíveis em nosso site, aprovas.com.br, tá bom? Então o recado é esse. Gente, dezenas de vagas para assistentes sociais no estado de Minas Gerais. Essa é uma ótima oportunidade. Eu não sei que ano nós teremos novamente tantos concursos ao mesmo tempo. E o que acontece? Muitas vagas, né? E a oportunidade aumenta de você se tornar um assistente social concursado, tá bom? Esse é o meu recado. Depois eu vou abrir o grupo e aí a gente pode tirar outras dúvidas lá. Eu não vou tomar mais tempo da aula, porque o objetivo aqui é o conteúdo. O professor Paulo já está de volta. Professor, tirei a sua apresentação aí só para poder exibir essa tela rapidinho, mas pode colocar, tá bom? Muito obrigada. Nada. Vamos lá. Pronto. Foi? Professor, desculpa, eu achei que eu estava tirando a minha e tirei a sua. Desculpa. Agora foi. Pronto. Tá ok, né, gente? Manda um joinha aí para eu saber se tá ok. Ok, tudo certo, professor. Beleza. Ah, gostei do joinha. Então, vamos continuar, senhoras e senhores. Com base no decreto 3.048 de 99, diploma legal que aprovou o regulamento da Previdência Social, é correto afirmar que o aposentado pelo regime geral da Previdência Social que voltar a atividades elencadas pelo regulamento, também abrangidas pelo regime geral, é segurado facultativo em relação a essa atividade. A. Não é considerado segurado especial membro do grupo familiar no membro do grupo familiar que possui outra fonte de recebimento, como benefício pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, ainda que o valor não supere o menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. B. Não é considerado empregado diretor que seja contratado ou promovido para cargo de direção de sociedade anônima. Espera aí que eu acho que esse trem está errado. Está errado. Só um minuto, gente. Provavelmente no seu vai estar certo, no meu que está errado.
Só um minuto aqui, só voltar aqui. Agora está fazendo bem mais sentido, né? Agora sim. Vamos ver. Agora sim. Com base no decreto 3.048, diploma legal que aprovou o regulamento da Previdência Social, é correto afirmar que a. O aposentado pelo regime geral de Previdência Social que voltar a exercer a atividade elencada pelo regulamento, também abrangido pelo regime geral, é segurado facultativo em relação a essa atividade. P. Não é considerado segurado especial o membro de grupo familiar que possua outra fonte de recebimento, como benefício de pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, ainda que o valor não supere o de menor benefício da prestação continuada da Previdência Social. Direção de sociedade anônima e mantém as características inerentes à relação de emprego, mas não participe do risco econômico do empreendimento. D. A filiação do regime geral de Previdência Social é facultativa a quem exerce atividade remunerada, aplicando-se essa regra ao dirigente sindical que, no exercício do mandato, mantém o mesmo enquadramento de antes da investidura do cargo. E. O servidor civil ou militar que exerce concomitantemente uma ou mais atividades abrangidas no RGPS é considerado segurado obrigatório em relação a essas atividades. Agora sim, senhoras e senhores, qual é a alternativa correta? A Nilma colocou que a E. Mais alguém? A afirmativa correta é a letra E. Então, vamos lá. Algumas pessoas responderam que a letra A. O aposentado que volta a uma atividade econômica. Então, o que a gente tem que lembrar? O RGPS ele é de filiação obrigatória. A pessoa está aposentada, ela volta a trabalhar, ela volta a ser segurado obrigatório. Então, o erro aqui é falar que o aposentado é segurado facultativo, certo? Ele é segurado obrigatório do RGPS. É óbvio que no RGPS, a pessoa que está aposentada não vai pagar a contribuição social da sua aposentadoria. No caderno está errado, tá o erro aqui, que o A está junto lá do afirmativo. Eu errei na hora de colocar. Aí eu acertei aqui no slide, que também vai ser enviado para vocês, viu, senhoras e senhores? O D, Moab Guilherme, é exatamente a afirmativa E que está aí, a mesma redação. Tá? Então, veja. Beleza. Então, esse das respostas, o erro é esse. Em relação ao segurado especial. O segurado especial, se ele tiver uma fonte de renda, que é um outro benefício da Previdência Social, de um salário mínimo, não retira a condição dele de segurado especial. Esse é o erro, tá? O diretor que é promovido para um cargo de direção, mas que não está exercendo risco econômico, ele é considerado segurado empregado, tá? Agora, se ele tiver colocando o dinheiro dele e ele tá participando do risco do empreendimento, aí ele passa a ser segurado contribuinte individual, tá? E outro, quem exerce atividade remunerada, exceto o servidor público aqui, eles têm a filiação obrigatória no RGPS, não é facultativo, certo? Então, esse é o erro da alternativa D. Próxima questão. A. Onde está previsto o gabarito aqui, da A, só para vocês terem ideia. O aposentado pelo RGPS, que estiver exercendo, que voltar a exercer atividade abrangida no regime, é segurado obrigatório em relação às demais atividades, ficando sujeito às contribuições que essa lei para fim de custeio da Seguridade Social.
Vamos lá. Suponha que o servidor Y seja ocupante exclusivamente de cargo comissionado. Ou seja, ele não pertencia aos quadros da administração pública até que foi livremente nomeado por algum servidor para aquele cargo. Com relação a esse servidor comissionado, é certo que, para fins da Previdência Social, inclusive de aposentadoria, a ele se aplica o regime A, de aposentadoria especial, B, de aposentadoria rural, D, de aposentadoria sem tempo de contribuição, D, geral de Previdência Social, ou E, próprio de Previdência Social. Resposta correta, senhoras e senhores, qual é? Então, gente, a resposta correta é a alternativa D de dado. Esse servidor aqui, comissionado, então, veja, ele é ocupante exclusivamente de um cargo comissionado. Então, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Ele não pertencia aos quadros da administração, ou seja, ele não fez concurso público, certo? Então, nesse caso, ele é segurado empregado, nos termos da Lei 8.213, também da Lei 8.212, ambas de 91. Então, veja, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, como empregado, a linha G, o servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais, certo? Então, veja aqui que esse é um segurado empregado. Próxima questão. Kleber, 48 anos de idade, casado, tem 3 filhos e é empregado de uma sociedade anônima, no qual ocupa o cargo de diretor. Amélia, 39 anos de idade, casada, sem filhos, presta serviço de natureza contínua em atividades sem fins lucrativos à família de Kleber. Então, assertivo. A família de Kleber pode ser considerada como empregador doméstico de Amélia. Certo ou errado? Pois bem, senhoras e senhores, está correto. O que vai me diferenciar aqui? Empregador doméstico é a pessoa física ou a família que vai admitir a pessoa para exercer uma atividade sem finalidade lucrativa. Ou seja, você imagina que você faça marmita em casa. Eu acho que esse é o melhor exemplo. Você vai fazer marmita em casa. Você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa. A pessoa não encosta nas marmitas. O que ela faz? Ela vai fazer a faxina, ela vai fazer o almoço da família, mas na parte das marmitas ela não encosta. Essa pessoa é empregada doméstica. Você contrata a pessoa para trabalhar na sua casa, você faz a marmita. O que a pessoa faz? Te ajuda a colocar as marmitas, te ajuda a fazer as marmitas. Essa pessoa é uma empregada. Ponto, segurado empregado. Certo? E aí, só tomem cuidado. São empregados domésticos. Caseiro, motorista, não é porque tem que estar necessariamente em casa. Motorista é empregado doméstico. Mordomo, certo? Nem sei se isso existe ainda, mas se tiver, em tese, um mordomo é empregado doméstico. Porque eles estão exercendo atividades remuneradas e sem finalidade lucrativa para uma pessoa, para a família dela. Tá certo? E aí, ela prestava atividades, ó. Amélia, 39 anos, presta serviço de natureza contínua em atividades sem fins lucrativos. Tá certo? Tá?
E aí eu peço que vocês tomem cuidado com a empresa. Aqui, a pegadinha foi do empregador doméstico, mas a empresa também tende a cair muito em concurso. Por quê? Porque não é apenas uma empresa no sentido de uma sociedade. Pode ser uma firma individual, contribuinte individual. Não me importa se é urbano ou se é rural. E aqui, o cuidado, não importa se é com fins lucrativos ou não. Imagina a Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia não tem fins lucrativos, mas ela não tem telefonista, atendente, enfermeira, assistente social, etc. e tal. Todas essas pessoas são seguradas empregadas da Santa Casa de Misericórdia, certo? Então, órgãos da administração direta e indireta também podem ser considerados empresas. Então, cuidado com esse dispositivo, artigo 5º da Lei 8.212. Próxima questão. Conforme o artigo 15 da Lei 8.213, mantém qualidade segurada independentemente de contribuições até a 24 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividades remuneradas abrangidas pela Previdência Social. B. 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença, segregação compulsória. C. 9 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. D. 6 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. E 3 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Pois bem, qual a alternativa correta, senhoras e senhores? Beleza, a grande maioria colocou letra B de bola e a maioria está correta. Então, onde está previsto isso? A própria dispositivo já fala, o artigo 15 da Lei 8.213, certo? E aí, para ficar mais fácil aqui, vamos lá. Eu tenho os períodos de 3 meses, 6 meses, 12 meses e sem limite de idade. 3 meses para o segurado que incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. 6 meses, o segurado facultativo. 12 meses, o segurado que exerce atividade remunerada abrangida pela RGPS após a cessação da contribuição. 12 meses, o segurado acometido de doença de segregação compulsória após a cessação da segregação. E também 12 meses, segurado, retido ou recluso após o livramento, certo? Então, esses são os períodos básicos. Então, se tiver um 9 ali, você já sabe que está errado. É 3, 6, 12 e sem limites para os segurados em gozo de benefício previdenciário. Tá? Enquanto ele tiver em gozo do benefício, exceto o auxílio acidente, que hoje tem caráter indenizatório. E aí eu peço que vocês tomem cuidado em relação ao segurado que deixa de exercer atividade remunerada pelo RGPS. Por quê? Porque nos termos do parágrafo 1º, eu posso somar até 12 meses, caso ele tenha pago 120 contribuições mensais sem a perda da qualidade segurada. Ou seja, ele conseguiu verter 120 contribuições mensais, que na prática são 10 anos, certo? Mas veja que esses 120 aqui não precisam ter, ele não pode ter perdido a qualidade segurada. Aí eu vou somar até 12 meses. E caso esteja comprovado o desemprego involuntário, eu somo a mais 12 meses. Então, na prática, o segurado que deixa de exercer atividade remunerada abrangida pelo RGPS pode ter um acréscimo de mais 24 meses, então um total de 36 meses. Tá certo? Então, é sempre bom tomar este cuidado. Próximo. E aqui eu peço que vocês, eu estou chamando a atenção para vocês, que nos slides eu inverti. A gente está indo para 18 agora, tá? Para ficar mais lógica aqui a nossa resolução de questão. Beleza.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas tracejadas do enunciado abaixo. Considerando o acesso dos direitos previdenciários, ocorre pela condição de segurado da Previdência Social. Blá, 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 corresponde ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, considerados a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. Pois bem, isso é A, qualidade de segurado, B, tempo de contribuição, C, período de carência, D, o tempo de filiação da Previdência ou é o valor do benefício? Senhoras e senhores. Na verdade, até o momento, todos erraram. O número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus do benefício é chamado tempo de carência. Então, a carência é o número mínimo de contribuições que devem ser vertidas para o sistema para que o beneficiário tenha direito a um determinado benefício. Onde está previsto isso? Na Lei 8.213, no seu artigo 24. Veja que aqui nós temos uma transcrição literal. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus aos benefícios considerados a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. Certo? Então, vamos lá. Algumas considerações sobre carência. Então, a lei vai trazer os períodos de carência. Pode ser 12 meses, pode ser 180 meses para aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, certo? Você vai ter os tempos de carência. Aí vem a emenda número 103 de 2019, e ela apontou que, para fins de carência, o valor da contribuição ela teria que ser com base no salário mínimo, no salário mínimo. Então, teria uma contribuição mínima, certo? E aí, o que eu tenho que tomar um cuidado? Essa imposição da emenda constitucional 103 de 2019, ela só pode ser lida da emenda para frente e não da emenda para trás, certo? Da emenda para frente, eu vou ter que respeitar esse valor mínimo aqui de contribuição. Patrícia Lima, você está desativando o microfone? Não estou entendendo. Certo? Então, vê. O que dispõe o artigo 26, parágrafo 6º da emenda? Para fins de carência, as contribuições anteriores à data da publicação serão consideradas em conformidade com a legislação vigente à época. Ou seja, se for para trás da emenda, eu considero como tempo de carência. Se for para frente da emenda, aí não vão ser considerados. Isso é com base no chamado princípio do tempus regit acta, certo? É a lei vigente na época. Tá? Eu não vou, se antes podia, eu não posso, com a lei posterior que proíbe, não considerar aquilo que antes era permitido. Tá? Outra coisa, carência é considerada por competência, ou seja, por mês. Se eu trabalhei um dia, a carência está cumprida. Certo? Então, aquele mês, aquela competência está cumprida. Então, eu comecei a trabalhar dia 31. Então, no dia 31, esse mês, comecei a trabalhar 31 de janeiro. Para fins de carência, janeiro foi cumprido. Tá certo? Então, quando que vai ser que se dá o início do cômputo da carência? Para o segurado empregado, a partir do momento que ele foi filiado, assim como para o segurado empregado doméstico. Para o segurado contribuinte individual, é a partir do recolhimento da contribuição sem atraso. Então, a primeira contribuição sem atraso
é que eu começo a contar a carência por segurado contribuinte individual. Segurado empregado é a partir do exercício da sua atividade rural e, para o segurado facultativo, também é a partir do recolhimento da primeira contribuição sem atraso. Próxima questão. Aí a gente vai para 16. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. A. Pensão por morte e auxílio funeral. B. Renda mensal vitalícia e auxílio doença. C. Salário educação e auxílio reclusão. D. Salário família e auxílio acidente. E E. Salário maternidade e auxílio natalidade. Resposta correta, letra D de dado. Salário família, que é um benefício em relação aos dependentes do segurado de baixa renda, e o auxílio acidente, certo? Onde está previsto isso? No artigo 26 da Lei 8.213. Então, independe de carência, pensão por morte, salário família, auxílio acidente, auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza, ou causa de doença profissional do trabalho, bem como aos segurados que, após filiar-se aos RGPS, for acometido por doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. 3. Benefícios concedidos na forma do inciso 1º do artigo 39 por segurados especiais. 4. Serviço social. 5. Reabilitação profissional. E 6. Salário maternidade para empregado, para segurados empregadas, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Então, aqui está um quadrinho. Então, normalmente, aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria e auxílio por incapacidade temporária, eles têm um tempo de carência de 12 meses. Porém, se eu tenho um acidente de qualquer natureza, uma doença profissional, ou se eu tenho uma das doenças previstas nessa portaria específica dos Ministérios da Saúde e da Previdência, aí não tem carência. O salário maternidade da empregada doméstica, da segurada empregada, do trabalhador avulso, também não tem que se falar em carência. Em relação ao segurado especial, qual que é o ponto? Os segurados especiais, eles não têm que comprovar carência propriamente dita. Eles têm que comprovar o exercício da atividade remunerada, e não que ele contribuiu para o sistema. Que ele tem que comprovar que ele está na roça, que ele estava trabalhando na roça. Certo? Como é que ele vai fazer isso? É o chamado início de prova material, é um documento que é corroborado, que é confirmado com prova oral, com prova testemunhal. Então, juntando o documento e a prova testemunhal, aí eu consigo comprovar que ele estava no exercício da atividade. O salário maternidade para trabalhador doméstico só precisa de 1 mês de contribuição e já está cobertado, não é isso? Não. Porque, veja bem, ela precisa comprovar o exercício e não a contribuição. Quem faz a contribuição é o empregador. Então, não tem carência para isso. Se ela começou a trabalhar grávida e teve o filho um dia depois, ela tem direito ao benefício. Tá? É isso. Próximo. O decreto 3.048 de 99, que regulamenta a Previdência Social, trata dos dependentes do segurado do regime geral. Sob o tema é correto afirmar: A. O irmão do segurado pode ser considerado como dependente deste, desde que possua menos de 21 anos, seja inválido e não emancipado. B. Cônjuge, companheiros, pais e filhos concorrem em igualdade de condições para serem beneficiários do regime geral da Previdência Social. C. Para serem beneficiários do RGPS, os dependentes do segurado devem comprovar sua dependência econômica. D. O filho e o irmão do segurado perdem qualidade de dependente ao completarem 21 anos, salvo se forem inválidos. E a perda da qualidade de dependente para o cônjuge pode ocorrer pela separação judicial ou pelo divórcio, enquanto não lhes assegurar
a prestação de alimentos. Certo ou errado? Certo ou errado. Qual é a afirmativa correta? Essa é uma questão um tanto quanto capciosa. Vamos lá. Eu tenho, em relação aos dependentes, classes de dependentes. E a existência de uma classe superior, ela nada mais faz do que exclui as de classe inferior. Na primeira classe, eu tenho cônjuge, companheiro e filhos menores de 21 anos ou inválidos. Na segunda classe, eu tenho ascendentes. Na terceira classe, eu vou ter irmãos menores de 21 anos ou inválidos. Certo? Então, a lógica dessa questão é cruel pelo seguinte: o irmão, para ele ser considerado dependente, ele tem que ter menos de 21 anos, inválido e não emancipado, mas eu necessito, na verdade, eu não posso ter dependente de primeira e segunda classe. Por isso a A está errada. Tá? A D está errada porque filho é dependente de primeira classe e irmão é dependente de terceira classe. Certo? A B está errada porque cônjuge e companheiros são da primeira classe e pais são da segunda classe. Tá? A C está errada por quê? Porque cônjuge, companheiro e filhos têm dependência econômica presumida. Eles não precisam comprovar a dependência econômica. Tá? E aí, sobrou a alternativa E. Então, a correta é a alternativa E. Ok? Onde está previsto isso? Lá no decreto 3.048 de 99, artigo 17. Então, veja, a perda da qualidade do segurado dependente ocorre para o cônjuge pelo divórcio, separação judicial de fato, enquanto não for assegurada a prestação de alimentos, pela anulação de casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada de julgado. Para o companheiro ou companheira, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos. Só um detalhe em relação ao inciso segundo aqui. Pelo óbito do segurado também ocorre, viu? Tá? Então, a parte de cima aqui seria sem problema também, pelo óbito. Próxima questão. A Previdência Social, pela Previdência Social, o salário de benefício é A. Devido ao segurado, empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual, este somente quanto cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, que tenha trabalhado durante 15 anos, 20 anos ou 25 anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. B. Devido ao segurado que tenha reconhecido em avaliação médica e funcional realizada por perícia própria do INSS, grau de deficiência leve, moderada ou grave, está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência da data da entrada do requerimento ou na data de implementação dos requisitos para o benefício. C. É o valor devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, fica incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade por mais de 15 dias consecutivos. D. É devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho insuscetível de reabilitação, para o exercício de atividade que lhe garante subsistência e ser-lhe-á pago enquanto permanecer nessa condição. É o valor básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, inclusive os regidos e normas especiais, exceto salário família, pensão por morte, salário maternidade e demais benefícios de legislação especial. A alternativa correta é a letra E. Então, vamos lá. A alternativa A está falando de aposentadoria especial. A alternativa B
está falando de aposentadoria deficiente. A alternativa C está falando de auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária. A alternativa D está falando de aposentadoria por incapacidade permanente, também chamada de aposentadoria por invalidez, e a alternativa E é exatamente o salário de benefício. Certo? Então, o salário de benefício, nos termos do artigo 31 do decreto, é o valor utilizado para a base de cálculo da renda mensal dos benefícios de prestação continuada, exceto salário família, porque o salário família é um valor unitário por dependente. Pensão por morte, ela tem a ver com a aposentadoria que o decujus tinha direito ou já estava exercendo. Salário maternidade, que é o salário de contribuição ou a remuneração da segurada. Auxílio reclusão, que hoje é um salário mínimo. E demais benefícios da legislação especial. Certo? Então, veja, a gente tem que ter em mente os seguintes conceitos. Salário de contribuição é a base de cálculo para a contribuição social. Então, salário de contribuição é aquilo que eu vou aplicar um coeficiente para saber quanto que eu tenho que pagar de contribuição. Salário de benefício é a base de cálculo para eu achar a chamada RMI, a renda mensal do benefício. E a renda mensal do benefício é exatamente o valor que vai ser pago ao segurado inicialmente, que posteriormente ele vai sendo atualizado. Tá certo? Então, em relação à RMI, a renda mensal, eu vou ter o salário de benefício versus um coeficiente X, certo? Coeficiente de cálculo. Próxima questão. A perda da condição de segurado impede a concessão de aposentadoria por idade, mesmo que o indivíduo comprove o tempo de contribuição correspondente ao exigido como carência na data do requerimento do benefício. Certo ou errado? Ótimo. Está errado. Certo? Então, a fim de aposentadoria por idade por tempo de contribuição, a perda da qualidade de segurado não impede a concessão do benefício. Onde está previsto isso? Na Lei 10.666 de 2003. Certo? Então, veja, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão de aposentadorias por tempo de contribuição em especial. Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício. Qual o cuidado que a gente tem que ter? Isso não se aplica para o segurado especial. Esse dispositivo não se aplica para o segurado especial. Para os demais segurados, sim. Próxima questão. O decreto 3.048 de 99, que regulamenta a Previdência Social, disciplinou o auxílio-doença. Acerca do tema, é correto afirmar: A. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, fica incapacitado para o seu trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. B. O portador de doença ou lesão invocada como causa de concessão do auxílio-doença fará jus ao benefício assim que se filiar ao RGPS. C. O auxílio-doença consiste numa renda mensal e será devida a contar da data da entrada do requerimento, quando requerida após o 16º dia do afastamento da atividade para todos os segurados. D. Quando o segurado que exercer mais de uma atividade se incapacitar definitivamente para uma delas, poderá transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, enquanto essa incapacidade não se estender às demais atividades. E D. Durante o afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe a empresa pagar ao segurado, o empregado, o seu salário, salvo se a empresa dispuser de serviço médico próprio ou em convênio. Qual é a resposta correta?
Resposta correta é a letra A. Vamos lá. O auxílio-doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária, vai ser um benefício que vai ser deferido para o segurado que está incapacitado de exercer a sua atividade habitual. Então, se ele está incapacitado para todas as atividades, aí é aposentadoria por incapacidade permanente, também chamada de aposentadoria por invalidez. Por isso, a D está errado. Aposentadoria por invalidez, todas as atividades. Aposentadoria auxílio-doença ou auxílio por incapacidade temporária, apenas a atividade habitual. Se ele tem duas atividades concomitantes, está incapacitado para uma e não para outra, ele recebe em relação a uma. Certo? Beleza. Alguém falou a C. Veja, o auxílio-doença, ele vai ser devido desde o início aí vai depender de quanto foi feito o pedido. Por quê? Ele vai ser devido desde a incapacidade ou desde da DER, desde o requerimento administrativo. Esse é o erro que está apontado na assertiva C. Tá certo? Então, veja. Aqui está o dispositivo. Última questão. Acerca da acumulação dos benefícios da Previdência Social, ressalvado o caso de direito adquirido, assinale a alternativa correta. A. É permitido o acúmulo de mais de um auxílio-acidente. B. É permitido o acúmulo de salário-maternidade e auxílio-doença. C. São permitidos no máximo 2 pensões deixadas por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. D. Não é permitido o recebimento conjunto dos benefícios de aposentadoria e auxílio-doença. E não há limite para aposentadoria desde que tenha havido custeio. Resposta correta, senhoras e senhores? Ótimo. Resposta correta, letra D. Eu não posso acumular aposentadoria com auxílio-doença. Onde está previsto isso? No artigo 124 da Lei 8.213. Então, veja, são inacumuláveis. Aqui só um detalhe. Aposentadoria do RGPS, porque a pessoa pode ser servidor público, certo? Então, ela pode aposentar a aposentadoria do RGPS com a aposentadoria do RPPS. Ela pode fazer, porque são sistemas diferentes, regimes diferentes. Agora, no mesmo regime, ou seja, no RGPS aqui, ela não pode acumular aposentadoria com auxílio-doença, com auxílio acidente, certo? Desde que seja posterior a 97. Com outra aposentadoria com abono de permanência. Mas abono de permanência também já foi extinto. Salário maternidade com auxílio-doença, auxílio-acidente com auxílio-acidente, ou 2 pensões. Essas 2 pensões é a mesma coisa. 2 pensões do RGPS. Tá? Se for uma do RPPS e outra do RGPS, ela pode acumular? Pode. Ah, mas a emenda falou que pode acumular de regimes distintos, mas ela não vai receber tudo. Aí vai depender do valor do benefício. Ela vai pegar o mais vantajoso e uma parcela do outro valor, do outro benefício. Tá certo? Então, senhoras e senhores, muito obrigado. Essas foram as nossas 22 questões e terminamos exatamente em 1h30 de aula. Professor, Certo? certíssimo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela contribuição, pela aula, excelente, pelo material que eu fiquei assim boba de ver, pela organização, para poder ajudar no entendimento. Os alunos vão receber, né, esse material lá no grupo, esses slides, tá bom? Quero desejar a todo mundo uma ótima noite, aos nossos alunos e aqueles que ainda não são. Ótima noite também, professor. Muito obrigada.
E a gente segue lá com as nossas aulas gravadas, as nossas aulas ao vivo que vão acontecer com os alunos também. Uma oportunidade para a gente estar mais junto, mais próximo, tirando dúvidas também aí, para a gente poder aumentar o nosso conhecimento aí em relação ao conteúdo da Previdência Social, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.